Na verdade, o Orlando respondeu a Samantha. Já é uma forma prática de enfrentar o lobby das big techs, né? Essa presença na Câmara dos Deputados. Mas eu queria falar, o Orlando tocou no assunto, eu tenho me preocupado muito com os motoboys, até porque eu tenho na minha família um genro que é motoboy. Tenho me preocupado muito com essa questão do trabalhador de aplicativo. Veja bem, nós estamos começando a ser emprenhado com a ideologia burguesa, pensamento político liberal. Não existe luta de classe mais. Entendeu? E é um absurdo porque começou realmente a dar um certo desânimo entre nós, um certo negativismo. Os motoboys de São Paulo já pararam a cidade 2 vezes. Eles já têm uma pauta. A pauta deles, primeiro, é previdência. Eles sabem que está. Segundo, é ortopedia, traumatismo craniano, é saúde. E a outra é condições de trabalho, lugar para parar. Eles não têm um lugar para parar. E começaram a introduzir o piso também. Então, achar que trabalhador se submete à opressão, à exploração, à precarização do trabalho, à insalubridade, não sei quando nós tiramos isso. Na história da humanidade não é exemplo disso. Não vou nem falar, né, de Espartacus, desde a luta da liberdade, que inclusive o nome Roger Luxemburgo, a tendência política dela chamava Espartacus. Essa é uma questão que nós temos que resolver entre nós. A luta faz a lei, nós sabemos disso na história, experiência brasileira, não precisamos nem da experiência internacional. Segunda questão é que nós precisamos entender o período histórico que nós vivemos, a fase política que nós vivemos. Nós vivemos um momento de um governo impossível. O Lula ganha a eleição, governar tendo ministros do PP, da União Brasil, do PSD e do Partido Republicano. Aí vem as limitações, os problemas que nós enfrentamos, como o governo comprar 25 bilhões de serviços, né? O nosso governo, o governo federal, talvez 16, de serviços digitais. Ou nós não darmos ao Dataprev e ao CERP o papel que devia ter. Nós não damos, pelo contrário. Está faltando, começando aqui pela universidade, né, Sérgio? Está faltando dinheiro em todo lugar, por causa do arcabouço fiscal. Mas o arcabouço fiscal não foi proposto por nós, foi imposto a nós. Foi um pacto que nós fizemos para nós escaparmos da ameaça do mercado, sempre pelo poder que ele tem, de disparar o câmbio e fazer disparar a inflação. É a maneira de estabilizar o governo. É real. Então, nós temos a perspectiva, certo? Ao mesmo tempo, que não fosse a vitória do Lula, nós não estaríamos aqui fazendo essa reunião hoje. Então é assim que é, infelizmente, a vida é dura. Eu sempre, desde o começo do PT, colhi essa impressão que no dia que eu tive que sair do governo, eu lembrei como é que a vida era dura. Né? A vida é assim, né? Muito importante a ideia do plebiscito, tão importante como essa ideia que o Orlando explicitou, que está na agenda de vocês, de levar a carta, porque eu fui muito entusiasta do plebiscito. Fui no lançamento, conversei muito com as entidades, porque é uma maneira de conversar com o povo. É uma maneira. Agora, isso aqui veio para ficar. Eu votei na OAB aqui. Mais de 400 mil advogados votaram. Agora, uma guerra política durante 3 meses para a extrema-direita não ganhar a OAB. Uma guerra política. Não é coisa despolitizada, não. Aqui dentro, isso aqui informa, forma, mobiliza, organiza. Nós temos que usar isso aqui. Não tem jeito, não tem volta mais. Como não tem volta mais as revoluções tecnológicas que afetam o mundo do trabalho. É a primeira que nós vamos passar. Né? A classe trabalhadora brasileira passou pela reforma da Previdência, trabalhista, reforma sindical, precarização, golpe de Estado, prisão do Lula, automação, robotização, aplicativo. Passou um terremoto no Brasil nesses últimos 20 anos. Mas a luta está aí. Porque quando o Haddad teve 32 milhões de votos em 1918, eu estava preso. Em 2018, eu estava preso. Eu escrevi:
somos alternativa de governo, porque ter 32 milhões de votos naquela situação é que nós temos uma base política que tem o fio da história. A consciência dela não nasceu com o PT só. É o fio da história no Brasil. Foi se formando uma consciência no Brasil da soberania nacional, da democracia, do desenvolvimento, da industrialização e que a classe trabalhadora tem que ter seu lugar na sociedade. Como eu disse uma vez, o Brasil vai ocupar seu lugar no mundo quando o povo brasileiro ocupar seu lugar no Brasil. E a força que o Lula tem de liderança hoje no mundo, porque ficou evidente na ONU, e há um vazio de liderança no mundo, porque a Europa está totalmente destabilizada, sem governos de maioria, com gravíssimos problemas sociais e econômicos, com problemas sérios de inflação, de preço de habitação, xenofobia. O imigrante é culpado de tudo, sendo que a Europa não tem mais população, então se não tiver imigrante vai desaparecer. É uma coisa louca. Nós temos que levar em consideração que a presença do Brasil no mundo hoje, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, e nós brasileiros não temos consciência disso. Não temos. O Brasil está entre os 5 países mais importantes do mundo. Não está realizado isso porque nós não temos poder tecnológico, e não temos poder militar, porque nós não temos poder nuclear, porque os militares ficaram 21 anos no poder, não fizeram a única coisa que eles tinham que fazer, que era uma bomba atômica, pelo amor de Deus. Não fizeram. Apesar que fizeram muito, porque sempre o capitalismo continuou se desenvolvendo no Brasil, às custas de tudo que nós passamos, politicamente e socialmente, mas se desenvolveu. Vai haver desemprego. Já nos Estados Unidos está se calculando 20% de desemprego. Mas isso já aconteceu no passado, com a máquina a vapor. Nós temos uma visão catastrófica. E se olharmos por outro lado, se houver uma revolução tecnológica, como tudo indica, se não houver uma catástrofe no mundo de guerras, como já está havendo, pode ser que reduza a jornada de trabalho, e tenha mais tempo para o ócio. Pode ser que o trabalhador não precisa trabalhar 44 horas, nem 30, talvez 20, mas aí precisa ter uma revolução social para que ele tenha uma renda dessa riqueza que está criada, que ele dê condições de ter lazer, cultura, e não só trabalhar, porque senão ele vai virar uma classe de miseráveis, de robôs ou de pobres. Quando a ideia de uma renda universal que o Elon Musk falou, ela é péssima. Porque não se trata disso, se trata de discutir o aumento da produtividade e da riqueza produzida pela inteligência artificial, como que a classe trabalhadora pode ganhar mais e trabalhar menos. E não pensar que vai ter uma renda mínima, entendeu? Porque senão nós vamos... Isso é um problema que nós assumimos, como Bolsa Família, com a renda mínima universal do nosso querido Eduardo Suplicy, que inclusive já é lei no Brasil para ser implantada, mas não podemos pensar assim. Nós temos que pensar sempre que a riqueza nacional, a classe trabalhadora tem que ter uma participação nela que não tem hoje no Brasil, porque o capital financeiro absorve e o trabalhador perde no juro, no imposto, metade da sua renda. A ideia é que, se tiver uma revolução tecnológica, o trabalho se torne desnecessário, é porque a classe trabalhadora tem que se apoderar de uma parte grande da renda para viver uma vida que hoje não é possível. Só a elite vive do país. Porque não vamos cair na história que vai ter muito desemprego e é preciso dar uma renda mínima. Não. Vai ter muito desemprego, é preciso trabalhar menos e ganhar 2, 3 vezes mais que se ganha hoje, porque essa riqueza permite, desde que nós nos apropriemos da renda que aqui no Brasil fica na mão de 1% da população, 1/3 da renda e 10% da metade da renda. 1% tem a mesma renda que 150 milhões de brasileiros, gente. É uma coisa... Nós temos que ganhar a população, que o brasileiro tem que saber disso. Isso que o Orlando falou, nessa eleição, nós temos que fazer uma disputa política, tem que começar a falar, o presidente Lula precisa ter maioria na Câmara e no Senado, e nós temos que varrer a direita do Congresso.